Bom dia, a paz do Senhor Jesus. A alegria no Senhor é a nossa força nesse dia. Fique atento, ouça a palavra, uma palavra forte sobre depressão com o pastor Silas José nesta manhã. Depressão. Vocês podem imaginar com quantas pessoas com depressão eu estou falando hoje no nosso país? Vocês podem imaginar quantos deprimidos no nosso país nesta manhã de segunda-feira, um dia 4 de abril de 2022? É muita gente, não é? Porque é a doença do século. Veja o que diz um dos santos. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Meu humor desapareceu. E Davi ficou altamente deprimido. Pastor, o que causa a depressão? Ué, vivendo no Brasil, você está me perguntando? Mas se você olhar para a política, caos político, você fica deprimido, não é verdade? Porque eu digo para vocês, eu estou dando a mão à palmatória. Se você olhar para a economia, a carestia, você entra em depressão. Você tem que ter um autocontrole, uma serenidade, né? Gás e carne, gasolina no Acre a 11, 12 reais. Isso não pode, isso deixa a pessoa deprimida. A pessoa tem que trabalhar, não tem como. Se você olhar para o religioso, a Babilônia religiosa no Brasil, você entra em depressão. Se você olhar para o judiciário, para a justiça brasileira, o que fazem as cortes e membros dessas cortes, principalmente a quarta instância, você fica deprimido. São coisas que não têm explicação, não é? Então tem muitas. O povo brasileiro, infelizmente, tem N razões para entrar em depressão. Mas nós temos a solução. Porque eu sempre digo aqui na igreja, o povo tem um problema, nós entramos com a solução. Amém. Amém, pastora? Amém, pastor. É? Glória a Deus. O povo tem um problema, nós temos que oferecer solução, porque mais problema o povo não suporta. É Davi quem está falando isso. É Davi. É um homem de Deus. Ora, esse homem tinha problemas, e muitos. Inimigos, e muitos. Um rival, um inimigo diferenciado, chamava-se Saul. Quando Deus deu o livramento de todos os inimigos de Davi, ele louva a Deus. Ele diz, Deus me deu o livramento de todos os meus inimigos e de Saul. Por quê? Porque era um inimigo diferenciado. Você não pode tratar esse aí como você trata os outros. Passa ele ao fio da espada. Isso não pode. Você tem que saber trabalhar essa questão aí, porque isso aí foi ungido com óleo também. Sabe o que Davi diz aqui? Bem-aventurado aquele, eu estou no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, porque no Antigo Testamento cobria, né? Que não era definitivo, era só o lenitivo, só o paliativo. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa a maldade, e em cujo espírito não há engano. Agora, veja o que levou Davi a ficar deprimido. E o humor dele desaparecer. O estio.
seco. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Número 1. Principal problema número 1, vamos aqui por ordem bíblica, que causa depressão em você, em qualquer pessoa, até em nós, os pastores, tem que ter cuidado. É calar com algo gritante dentro. Sufoca. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, ou seja, a firmeza, aquilo que dá firmeza, vai tornando-se velho, pelo meu bramido em todo dia. Ele estava calado. Normalmente a pessoa que tem depressão, ele se confina, essa pessoa ela se confina num ambiente, num quarto, apaga a luz, fecha a porta, entra debaixo da coberta, 2 horas da tarde. Eu cheguei em algum lugar em Uberlândia, né, para visitar as pessoas e nos convidaram para lá. Tinha uma pessoa altamente deprimida ali. Era 2 da tarde, estava debaixo das cobertas, no monte, né, de coberta. Graças a Deus que nós saímos de lá, ela já estava alegre, né, pastora? E já na igreja, já conversando, e já tinha um marido, tinha uma família, os filhos. Você precisa ver que maravilha. Tinha um salão, tinha muito tempo que não abria. Sim. Foi quebrado o cativeiro, aquela coisa. Saiu da bolha. Começou a viver, porque a pessoa confinar e a coisa vai montando, né? A depressão vai montando. O confinamento faz a depressão a depressão cada vez mais intensa. A depressão, a pessoa tem que dar um pulo para cima e sair dela. É verdade. Porque se ficar aceitando ela, estou depressiva lá debaixo da coberta lá o dia inteiro, ela não vai. Tem que ter uma reação e forte. Nós temos casos agora aqui, próximo de nós, pessoas da igreja e parentes de pessoas que estão conosco na oração, altamente está com depressão. E se não tiver alguma solução de imediato, aquela pessoa vai morrer. Eu conheço a pessoa, uma mulher, uma senhora. Ela vai morrer, porque a depressão mata. Já matou muitos pais, mães, marido, esposa, filhos. Ela continua matando. Porque isso é uma doença, como diz, né? A doença do século. Porque você não vislumbra nenhuma, sabe, possibilidade de vencer, de vitória, de coisa bonita, de coisa alegre para o povo. Se olha, como nós dissemos, né, na política, na economia, a justiça brasileira, a religião, está tudo um caos. Se for olhar essas coisas... Se você for olhar para isso, você vai ficar muito deprimido. Não pode. Por isso a palavra de Deus diz assim, olhando firmemente, foca em Jesus, autor e consumador da nossa fé comum. A fé que diz Tadeu, Judas, não é? São Judas, Tadeu. De uma vez por todas foi entregue aos santos, a fé. Se você focar em Jesus, no rosto de Jesus, você está no campo imune à depressão. Essa doença não vai te pegar em doença nenhuma. A chance de doenças pegar as pessoas é quando elas estão ao léu, sem cobertura espiritual, não estão numa igreja, não tem um pastor para conversar, para orar, para dialogar, para confessar. A Bíblia manda confessar os pecados uns aos outros. Isso é bíblico. Então Davi tinha muitas razões para estar deprimido. Oh, aleluia! Confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não escondi. Dizia, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Jesus, perdoaste a maldade do meu pecado. Glória a Deus, aleluia. Pronto! Pronto! A depressão vai embora. Porque a coisa estava encalacada aqui dentro dele. Depois aquilo para fora. Porque enquanto ele estava escondendo aquilo ali, aquele que esconde o seu pecado, a sua transgressão, a sua iniquidade nunca prosperará.
Mas o que confessa, ele há de alcançar misericórdia. Confessa e Diz assim o deixa, né, Senhor. Confessar, né, pastor? E abandonar essa prática pecaminosa. Isso que você reputa, é isso que está me levando a essa situação. Você confessa e abandona. E com certeza as coisas vão se alinhar. A solução vai chegar. Isso é bíblico. Ora, os homens tinham depressão e crentes peso pesado. Olha aqui, é Davi. É o homem segundo o coração de Deus. As mulheres, elas ficaram deprimidas em algum momento, as mulheres de Deus. hein, pastor? Sim, pode falar, pastora. Muitas vezes não é nem um pecado que te coloca num estado de depressão, porque depressão é um estado, a pessoa tem que sair dele. Mas, às vezes, muitas vezes é pecado e muitas vezes são situações que perduram em não resolver na vida de uma pessoa. Ana, por exemplo, tinha uma situação para resolver e ela entrou em depressão. Isso. A Ana na Bíblia. Exatamente. Né? A depressão, ela pode ser patológica ou pode ser um estado, como foi colocado pela pastora, né? Uma coisa espiritual. Agora, é como nós falamos no começo da ministração, se a gente for olhar pelos ângulos da política, da economia, da justiça, do social, o caos social que está o Brasil, o religioso, o caos, as ruínas, está um monte, né? As ruínas religiosas no Brasil. Se você for olhar para isso, você vai entrar numa depressão profunda. Davi, ele achou aonde estava o problema. É que eu estou com coisa dentro de mim, eu preciso colocar para fora. Porque ele estava deprimido. E com razão. Confessou o pecado ao Senhor. A maldade ele não encontra. Agora imagina, né? Falar na maldade de Davi. Você imagina? Esse homem para mim é um homem segundo o coração de Deus. É assim que o Espírito Santo rotula. Se você imaginar a maldade de Davi, imagina a maldade de alguns aqui no Brasil. Aí que a coisa vai ficar complicada, né? As pessoas não estão nem um pouco interessadas em colocar para fora, em resolver, isso é uma bênção para outrem, não. Essas pessoas, elas ficam na inércia, parasitas, gafanhotos, roubando o dinheiro, né, comendo verde, né, da folha de pagamento das empresas, do público. E nós estamos aí, a vida continua, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Porque vocês estão desse jeito. Essa é uma das razões para você se livrar da depressão. Você quer ver uma outra? Vamos falar sobre 2, 3 razões. Porque leva as pessoas a estarem altamente deprimidas. Pode começar como um estado espiritual e depois desenvolver uma patologia, porque isso eu penso que desenvolve diabetes e hipertensão e até mesmo um câncer. Doenças mais importantes e gravíssimas, né? Infarto do miocárdio, essa coisa toda. Pode levar, esse quadro pode agravar. Quando você entender que o profeta Isaías falou no seu livro, no capítulo 26, no versículo 3. Tu, Jesus, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Nos campos da paz, como Isaías colocou,
quando a mente está firme no Senhor, isso não tem espaço para depressão. Eu nunca vi uma pessoa deprimida desse jeito, nesses campos, nos campos da paz. Não existe. Esse é um dos pontos bíblicos para combate a essa doença contemporânea. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. De qualquer cantinho do Brasil, essa ministração ela tem a capacidade de te curar, Aleluia. te libertar, Glória a Deus. te limpar. Ela tem essa capacidade de arrancar você desse estado, dessa patologia já diagnosticada pelo médico aí, seu médico, a sua doutora. E a sua cura brotar apressadamente, isso é possível. Isso é uma realidade, é possível. Jesus tinha muitas razões para estar deprimido. Eu vou colocar ele no meio, gostaria de colocar ele no final, não é fechando, mas eu vou colocar ele no meio, porque a posição de Jesus Cristo é central. Posição de centro. Paulo diz assim aos Coríntios, né? Deixa eu ler para vocês aqui. Olha que coisa encantadora. Paulo diz aqui aos Coríntios, capítulo 11, deixa eu achar aqui. Isso, achei. Tá aqui, ó. O sonzinho, se você quiser aumentar, fica bom, viu, pastora? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, agora preste atenção, na noite em que foi traído, tomou o pão, olha que coisa tremenda, e tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice do Novo Testamento, o meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. O que é isso? É tudo para estar deprimido. Na noite, que noite, hein? Que noite! Memorável no sentido negativo. Na noite em que foi traído. Por quem? Por um amigo íntimo. Falou assim, ó, se fosse uma outra pessoa, paciência, né? Mas és tu, meu íntimo, meu amigo, de subir junto para a casa de Deus, que levantou contra mim o seu calcanhar. No Testamento, está aqui, nos Salmos. Aquele amigo traiu Jesus. E ele tinha tudo para estar deprê. E sabe o que diz o Espírito Santo? Na noite em que ele foi traído, pastora, ele tinha clima para levantar o pão, quebrar aquele pão, dar para os apóstolos, depois repartir o vinho. A ceia do Senhor tinha clima, não se deixou levar por essas coisas. Achou força em Deus. Dentro dele tinha algo forte que impedia entrar numa profunda depressão, porque tinha tudo. Rapaz, quando você vê o profeta Isaías dizendo que eles arrancaram a barba dele, a unha seca. Isso é cusparada, paulada na cabeça. Isso é uma coisa impensável de imaginar um ser humano recebendo essa carga de atrocidades, de agressões e humilhações e assim por diante. Era para ele ter entrado em depressão, né? Sim, entrado profunda. Pra dentro de uma casa, não vou sair daqui não, porque está todo mundo querendo me matar, já me traiu. É verdade, a gente podia estar lendo assim, Pedro, me empresta sua casa aí em Cafarnaum, vou entrar lá pra dentro, Fala, e ó, fala, me esquece. Fala pra ninguém que eu tô aqui.
Não dá senha para ninguém aí para a gente atender. Dá um tempo, vamos dar um tempo até passar a depressão. Nada disso. Na noite que foi traído, ele tinha clima para celebrar a ceia do Senhor. Deu graças a Deus. Tu conservarás em paz, ó Deus, aquele cuja mente está firme em ti. Segundo lugar, o primeiro é pôr para fora, não ficar com coisa aqui, sabe? Coisas do passado. Isso é lixo. Há poucos dias eu falei para uma menina aqui, em Santa Vitória, ministrando a vida dela, mas a pastora, eu falei, coloca esse lixo que está dentro de você para fora. Isso é muito lixo dentro de você, está em depressão. E ela estava com depressão, não sei, nós demos um conselho lá e a pessoa tem que ter uma reação, né? Toda ação tem uma reação. Número 2. Você quer ver mais crentes? Vamos ver a posição. A depressão ela pode ser patológica ou ela pode ser um estado espiritual. Não tem jeito, veja isso aqui, eu vou ler. Vou fazer a leitura para você. Para o senhor, meu irmão, para a senhora, minha irmã. Pastor, não é com nós aqui o casal de anciãos, o casal de pai, de mãe, de vô, de vó, mas é com a semente nossa. Alguém, meu filho, minha nora, meu genro, enfim. Davi está dizendo assim, ó. Ele estava numa situação, talvez a mais complicada de toda a sua vida. Davi no Salmo de número 18. Pode ver que eu li o Salmo de número 32, é o Salmo dele. O Salmo de número 18 é o Salmo dele. Li Paulo, falando de Jesus, ali na noite da ceia do Senhor, né? A última Páscoa é a primeira ceia do Senhor. Ele disse assim, ó, eu te amarei do coração. Eu te amarei do coração, ó Senhor Jesus, fortaleza minha. Agora veja o que Cristo era para Davi. O Senhor é o meu rochedo. É o meu lugar forte. Diga graças a Deus, igreja. Graças a Deus. É o meu libertador. Aleluia. O meu Deus. A minha fortaleza. Glória em quem confio. Deus. O meu escudo. A força da minha salvação. E o meu alto refúgio. Jesus. Aleluia. Graças Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Invocarei o nome do Senhor que é digno de louvor. E ficarei livre dos meus inimigos. Porque inimigo, aperto, traz depressão. Aperto financeiro faz entrar em depressão. Aperto de inimigos, né? Inimigos te aporrinhando, traz depressão, faz você ficar depressivo. Deprimido, altamente. Salmo 18, número 4, versículo. Cordéis de morte me cercaram e torrentes de impiedade me assombraram. Aleluia. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Sabe quando Deus vai estar com você? O momento certo para Deus estar com você e trazer o livramento é na angústia. O Salmo 91 diz assim, na angústia estarei com ele. É na angústia. Na angústia invoquei o Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou. O meu clamor aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Agora veja só, você tem que ter uma atitude. Você tem que ter uma ação, porque toda ação humana tem uma reação divina. Amém. Toda ação. Tem que ter. Tem que ter, porque isso não tem psiquiatra que dê jeito, não tem psicólogo, psicanalista, nada, terapeuta, nada disso. Pode tomar E são- remédio até se não tiver uma Sim, reação. se palavra não levantar. de uma pessoa profissional da medicina, palavras não vai resolver, medicamentos ansiolíticos, né, pastora? É. Não vão resolver esse problema, não tem jeito. Agora veja só, quando ele fez tudo isso, louvou a Deus, adorou a Deus, glorificou a Deus, então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram.
Porquanto Deus se indignou com aquela situação que encontrava o servo dele, Deus vai fazer alguma coisa. Do seu nariz subiu fumaça e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele, abaixou os céus, desceu a escuridão. Aí a escuridão estava debaixo dos seus pés e montou um querubim e voou montou um querubim e voou velozmente na minha direção sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo, e o Senhor trovejou dos céus, e o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo, e despediu as suas setas, e os espalhou, e multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas e foram descobertas os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, ó Senhor, ao soprar das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, Saul, dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia. Aleluias. Aleluias. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer. Ele estava apertado, agoniado, angustiado, porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça e retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Perante os seus olhos, com o benigno te mostrará benigno, e com o homem sincero te mostrará sincero. Preste atenção nisso. Mas com, aleluia, o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás avesso. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor mantém a minha lamparina acesa. Sabe quando vai? Aquele negócio com óleo no passado, tinha um pavio, aquele ia ficando fraquinho, fininho. Qualquer vento acabava de apagar. O Senhor vai manter a minha lamparina acesa. O Senhor, meu Deus, alumiará as minhas trevas, porque contigo eu entrei pelo meio de um esquadrão, do exército estrangeiro. E o apóstolo aos Hebreus, no capítulo 11, diz: puseram em fugida um exército de estrangeiros. Os heróis da fé. Com o Senhor Jesus, eu posso saltar uma muralha. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Eis aí o remédio para a depressão. Em primeiro lugar, é não ficar com nada engasgado. Lembra quando Pedro estava engasgado? E Jesus tratou de desengasgar ele com aquele negócio de pescar. Mandei ele pescar no mar, um peixinho. Não era só o peixe que estava engasgado com uma moeda. Era Pedro. Porque tinha dito que Jesus pagava imposto. E Jesus não pagava imposto. Ele era filho, ele era livre. Ele ficou engasgado com aquilo. Mas quando chegou em casa, Jesus se antecipou. E você conhece a história. Foi pescar, o peixinho lá no fundo do mar estava engasgado, desengasgou o peixe, jogou o peixe no mar novamente. Pedro estava engasgado também. Foi solucionado o problema dele e tudo ficou bem. Veja só, não ficar com nada guardado, principalmente angústia, ressentimentos, mágoas, raiz de amargura, né, pastor? Diz que a raiz de amargura crescendo vai causar muito problema, vai causar dor. Questões mal resolvidas, Sim. tudo isso traz. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ponto número 2, esse é o primeiro, ponto número 2, obrigado. Mente firme em Cristo. Exatamente. A depressão vai embora, ou ela nem chega para você, só no começo, mas ela vai embora, ela não vai chegar, ela não vai se apossar de você, aninhar e causar um grande estrago, como bem levar à morte. E o 3 que nós ministramos aqui
é uma ação, tem que ter ação. Davi aqui teve ação. O homem estava no ventre da baleia, do grande peixe lá no mar. Ele disse, mas eu tenho que sair dessa, tá difícil. Ele disse assim, Jonas, ele disse assim, todavia, ele orou a Deus no ventre do peixe. Jonas, todavia tornarei a olhar para o teu santo templo. Eu vou fazer a obra de Deus, é só Deus me livrar dessa situação aqui. Quem podia livrar ele lá do bucho da baleia? Era Deus. A baleia vomitou lá na praia e foi fazer a obra de Deus. E causou ali um grande arrependimento naquela cidade. Mas primeiro, a atitude foi dele. Se ele não tivesse Ação, atitude ali dentro de querer sair, isso, ele tinha morrido lá dentro da barriga do peixe. é verdade. Ele tinha entrado em decomposição, aquela coisa, ele tinha morrido, né? Comida de baleia, né? Jantar da baleia. Deus ia levantar outra pessoa para pregar o evangelho para ele. Isso, ação, porque sempre tem gente disposta a pregar o evangelho como nós, né? Alguns não querem, não tem problema. Alguns estão fazendo a coisa errada, não tem problema. Nós estamos aqui, semeando a palavra, porque o que semeia, semeia a palavra. Então, ação, você tem que ter uma ação. Davi teve uma ação aqui, louvou a Deus, fez essa coisa toda maravilhosa, adorou, glorificou, e Deus veio como o quê? Deus veio como algo tremendo, ele disse que até os fundamentos da terra. Ou seja, aqui estava na mente de Davi, Deus voando para ele, para resolver o problema rapidamente, porque quem está com depressão profunda não pode esperar para daqui 3 anos, daqui 3 anos já morreu. Deus veio voando para Davi, rapidamente montou nas asas de um querubim, voou velozmente na direção dele, e veio desbravando tudo e trazendo socorro para Davi. Ele disse, é verdade, o Senhor mantém a minha e a tua lamparina acesa. Mesmo quando está fininha aquele pavio, sabe? Aquela coisa que o ventinho vai apagar. Não vai não. O Senhor mantém ela acesa. Aleluias. O Senhor iluminará as nossas trevas, a minha e a sua. Aleluias, glória a Deus. Porque com o Senhor Jesus, nós desbaratamos exércitos. E com o Senhor Jesus, a gente salta por cima de uma muralha. Depressão tem cura, sim. Muitas vezes recorre aos médicos. É uma bênção, viu? A medicina é uma bênção. E precisa. É tomar Palavras, os remédios com certeza, patológicos, né? Porque ela é patológica e espiritual, Isso. mas também precisa buscar ajuda espiritual com certeza. de Deus. É verdade. Né, pastor? E nós lá em Uberlândia, os médicos escreviam um bilhetinho e mandavam para mim. Veja só, o doutor da medicina via aquela pessoa e falou, isso não é para mim. Ele entendia que aquilo era uma coisa espiritual. Ele mandava lá para mim, com um bilhetinho. O psicólogo, manda para mim lá, que é o pastor. Aí nós vamos colocar a mão na cabeça, vamos orar, repreender isso em nome de Jesus e vai dar certo. Porque o nome de Jesus é poderoso. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, pastor, nós estamos encerrando. Vamos falar do canal? Vamos falar? Canal O Negueb de Deus. Com o pastor Silas José e o pastor Almerita. A chave do Pix, ó. silasjosé544 @gmail.com, para você fazer a sua transferência. Pastor, como eu amei essa palavra sobre depressão. Trouxe luz à minha mente aqui. Iluminou as minhas trevas. Muito bem. Eu quero participar, eu quero doar para vocês. Eu quero devolver o dízimo nas vossas mãos. É muito fácil. A chave do Pix é essa aí. Quero e tem também uma oferta especial. Eu quero estar com vocês nesse ministério, pastor. Aleluia. Glória a Deus, né, pastora? Pode sim, deve para o seu bem, para o bem de toda a sua família, tá? E temos também o telefone, ó. Pastor é de Gurinhatã, Minas Gerais, a cidade do pequeno pássaro azul. 034 996 50 17 42. Depressão tem cura. 3 pontos. Colocar para fora, não ficar com nada lixo dentro de você. Mente firme em Cristo e ação, porque toda ação tem uma reação. Deus vai reagir se você tiver uma atitude. Deus abençoe você, a sua família e até a próxima. Isso aí já vai estar no YouTube, viu? Já. A pastora vai postar lá no YouTube para você se deliciar com toda a sua família. Deus abençoe o Senhor, a senhora, em qualquer cantinho do Brasil que estiver. Paz do Senhor Jesus.